Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. Hoje a gente vai falar sobre o resultado da CVC nesse terceiro trimestre de 2021. Eu tenho tentado aqui, revezar entre empresas que estão indo bem, empresas que não estão indo tão bem, empresas mais conhecidas, menos conhecidas, já que nós vamos fazer vídeo aí praticamente todo dia esse mês, ter uma boa noção do que está acontecendo. Infelizmente, hoje é para falar no resultado ruim da CVC, né? Coitada. Eu tenho, assim, até me solidarizo com a CVC. Primeiro, porque boa parte do que está acontecendo não é culpa dela, coitada, né? A empresa foi assolada pela pandemia, totalmente fora de controle e não tinha muito o que fazer. E mesmo antes, né? Assim, eu acho que o pessoal tinha uma visão muito errada da CVC. O pessoal ainda lembra, enxerga aquelas excursões, aquela galera nos pontos turísticos, né? Que o tiozinho vai lá na loja física do shopping, fecha um pacote, 10 vezes parcelado, 12 vezes parcelado e tal, vai pra excursão. CVC é muito maior que isso, tá? Vai muito além, ela é uma empresa de turismo toda integrada, tem as agências, os franqueados nos shopping centers, tem uma capilaridade grande, mas também tem serviço B2B, para outros negócios, para viagem, né, a negócio. Tem, né, completo portfólio inteiro, desde a ponta, né, onde eles agregam valor lá nos serviços que eles vendem tudo junto, mas tem toda a parte de reserva, de voo aéreo para exterior. Cara, muita coisa, tá? A CVC era uma empresa interessante, ela estava trilhando um caminho de digitalização bem legal, né, de começar a agregar, porque as lojas físicas não são ruins, tá? Tem um público que ainda você atinge bem com as lojas no shopping center, seja lá onde for, né? Mas o que ela estava fazendo era agregar mais o digital, né, investir mais no digital para uma espécie de omnichannel do turismo, né? Então eu achava interessante o case da CVC, porém, né, 2020 foi o desastre que foi, né, não preciso nem falar. E 2019, se vocês, né, não se lembram, foi meio que uma tempestade perfeita para a empresa também. No segundo semestre, principalmente de 2019, teve vários pequenos, não pequenos, né, mas vários problemas. Um foi a Avianca ter ido à falência, aí teve uma questão lá com o 737 MAX, que diminuiu lá as passagens e tal. Teve aquele derramamento de óleo no Nordeste, que cancelou algumas viagens. Teve a Argentina mergulhando na crise, que era um local chave para eles. Eles têm uma operação razoável na Argentina. Tinha mais coisa, eu não me lembro, mas foi um monte de coisinha que tudo junto. Da Avianca nem foi coisinha, foi importante o impacto. Um monte de coisinha que somadas foi um ano de 2019 difícil para a CVC e que ela até que desempenhou bem. Então era interessante, eu acho, a empresa começando 2020, mas veio a pandemia. E, enfim, coitado da empresa, né? Nada que aconteceu foi culpa dela. O pessoal ainda fala daquela revisão que teve no balanço de 2019 para trás, né? Mas, pessoal, lá foi pequeno, tá? Não foi nada relevante, não foi nada crítico, assim, de má fé da empresa. Foi uma mudança na forma de uma discussão sobre a forma de contabilizar algumas receitas. Não foi nada grave nem nada relevante. A gente tem que aprender a diferenciar, né, o grau de relevância dos fatos, tá? Então, né, eu me solidarizo com a CVC. Inclusive, eu contei aqui, né, que no comecinho da pandemia, para mim era uma tese de investimentos interessante, porque a empresa, ó, ela sofreu demais, assim, né? A cotação despencou quando veio a pandemia. E, assim, no início, bem no início, a gente não sabia quanto tempo ia durar e tal, né? Havia uma expectativa, assim, que pudesse as coisas retornarem mais rápido, né? Mas o que a gente viu foi que, como nós não endereçamos, né, de uma forma enérgica a pandemia no começo, os efeitos estão se prolongando durante muito tempo. A gente daqui a pouco vai fazer 2 anos com bastante impacto ainda, se bem que hoje, né, para ser bem sincero, o Brasil hoje é que está dando aula e é uma porcentagem de vacinação acima dos principais países, né? Mas demorou muito para a gente acordar e endereçar a pandemia do jeito que ela merecia. Então os impactos foram se alongando, se alongando. Então hoje para a empresa está muito pior do que esteve aqui, tá? No auge da pandemia a situação. Enfim, vamos lá, vamos voltar para ela aqui, CVC, tela, apresentação. Eu trouxe a apresentação, tá? Desculpa, o release, porque a apresentação, embora seja mais visual, mas aqui tem mais informação. Tem uma belíssima foto, não sei de onde, eu vou ficar devendo para vocês. Ó, tem uma catedral aí, estilo gótico, enfim, bem bacana aqui.
Quem souber, coloca nos comentários. E vamos lá falar um pouco sobre a CVC. Aqui é o resumo da CVC Corporation. Ela tem várias marcas embaixo dela. Então, como eu comentei, né, ela não vende apenas pacote de excursão para, né, para gente que não tem acesso digital, ela vai muito além disso. Embora essa rede que ela tem de lojas franqueadas seja bem interessante, é uma capilaridade legal pro business dela, mas tem outras coisas. Ela estava caminhando bem para digitalização, Submarino Viagens, ela é uma agência bem integrada. E o segmento B2B sempre foi relevante para a empresa, né? Então, aqui, por exemplo, né, se você tem uma empresa que você precisa, sei lá, representante comercial ou técnico de manutenção, que fique viajando aí pelo país, você contrata uma agência, né, que vai administrar essas passagens para lá, para cá, remarca, marca aqui, marca ali. Então esse serviço B2B ele é bem importante, tá? E era a parte bem relevante das receitas dela. Inclusive a CVC está se reorganizando e ela vai agrupar essas marcas numa só, né? Eu não vi se teve mais detalhes ou não, mas ela vai reorganizar, aproveitando a situação, né? Já reorganiza tudo e criar uma empresa mais centralizada, forte, né? Com uma marca forte para oferecer esse tipo de serviço. Além do crescimento que ela vinha tendo na América Latina, principalmente a Argentina, com as empresas locais, né, que também, né, tá num momento bem complicado. A Argentina não só por causa da pandemia, mas por conta da economia lá como um todo, né? Então já é uma empresa bem diversificada em marcas e, como eu falei, em atividades diferentes, né? Ela vende desde um pacote integrado, passagem aérea, um serviço de agência, enfim, tem bastante coisa diferente. Bom, pessoal, em relação aos números, não tem muito o que falar, né? Porque qualquer comparação que a gente for fazer, ela é cruel. Eles destacam aqui, né? Fazendo uma comparação, não adianta, porque comparar com 2019, vai estar muito abaixo o resultado desse ano, porque as coisas estão muito longe de voltar ao normal. Comparar com 2020 vai estar muito acima, porque 2020 foi um caos total, parou tudo, né? Então não faz sentido. Mesmo comparar com o trimestre imediatamente anterior, de 2021, né? Também não é legal. Tá se recuperando rápido, né? Mas, claro, a situação é diferente, não tem sazonalidade, né? Então, assim, nenhuma comparação de número aqui, ela é, assim, né, útil pra gente, pra ser sincero. Essa receita de 230 milhões, você pode até achar, uau, né? Cresceu 100% em relação ao trimestre anterior, agora vai. Só que está muito aquém. Esse terceiro tri, vou botar aqui nos trimestrais, até eu já tinha colocado, da CVC, ele costumava receitar 450 milhões mais ou menos. Então tá abaixo da metade. Opa, tô trocando o carro errado aqui. Abaixo da metade ainda, tem chão ainda para voltar. Hoje nós vamos ver logo mais, isso aqui não cobra nem os custos da empresa. Então a situação está longe de voltar assim a ser razoável. A empresa está queimando caixa, segue queimando caixa, a situação continua ruim. Isso aqui não é a margem líquida, tá? Que vocês estão acostumados a ver, que é o lucro líquido sobre a receita. Não, é porque é o seguinte, eles vendem a viagem, tá? Isso aqui é o preço da viagem, a reserva e tal. Mas eles não ficam, né, só com uma fração desse valor. É o take rate, né? O quanto a empresa fica do valor do pacote que foi vendido, tá? Então isso aqui não é margem líquida. Não a que a gente está acostumado, né? Deu uma melhoradinha, mas, né, também não faz sentido ficar olhando esses números isolados. O número que ainda, né, pesa é esse, né? EBITDA negativo. Então quando já no EBITDA está negativo, tem muito o que fazer, né? A empresa simplesmente não se sustenta. O valor que entra lá de receita, o lucro bruto dela é quase, né, receita, basicamente. A contabilidade dela é meio estranhinha mesmo. Mas o lucro bruto, vamos dizer assim, não paga as despesas que a empresa gasta para funcionar, né? A verdade é essa. E, né, tudo indica que vai demorar para ela voltar ainda a ter um nível de receita que consiga ser o suficiente, né, para diluir as despesas e voltar a ter um resultado bom, né? Prejuízo também tá aí presente. Ver se tem algum destaque, as reservas estão crescendo, mas é o que eu falei, não adianta botar 180% em relação, né, o ano anterior. Isso aí nada, quer dizer a mesma coisa, né? A verdade é que dá um pouco de esperança mesmo a questão da vacinação no Brasil, né, especialmente tá bem, na Argentina eu não sabia que tava bom.
Mas a gente já está começando a ver notícias ruins da Europa, né? Então, enfim, tem tudo para a coisa continuar difícil por um bom tempo ainda. Então, ó, para vocês terem uma ideia, né? As reservas confirmadas, que são, né, o valor bruto lá pago pelo cliente, tá 64% do valor de 2019. Não é que cresceu 64%, atenção, né? Representam hoje 64% de 2019. Então tá bem atrás ainda, tá? Enquanto isso não aumentar de uma forma expressiva, né, a empresa não vai dar resultado. E isso é principalmente internacional, né? Já que as viagens nacionais até que estão indo bem, né? Até que está retornando num volume razoável. Mas internacional é que tá difícil de voltar, né? E a parte de business também, acho que tá com certeza tá mais difícil. Então o take rate que eu falei é bom, tá subindo, mas também não quer dizer muita coisa por enquanto. EBITDA negativo, ou seja, esquece número, né? O número tá ruim. Comentários da administração, retomada. Eu já falei assim, né? Que eu ainda tava de olho na CVC, e aí. Mas quando eu vi uma apresentação deles em janeiro, eu fiz um vídeo dela mais ou menos em janeiro, que eu ouvi o pessoal falando, não, no terceiro trimestre vai estar tudo normal. Eu já falei, coitado, né? Ou o pessoal tá querendo encorajar os investidores e tal, né? O que não é legal, porque era óbvio que não ia estar normal, né? Nesse terceiro tri. Ou pior ainda, né? Eles mesmos acreditavam de verdade no que eles estavam falando. Seria pior ainda, mas de qualquer forma deu para ver que, enfim, né? Não tinha salvação para a empresa nesse ano. Então não adianta, retomada relativa, né? Tem que voltar, tem um volume grande pro, né? Pelo menos parar de queimar dinheiro. O dia que a CVC parar de queimar dinheiro já vai ser, né, uma alegria. E não tá perto disso acontecer ainda. Então não adianta, índice disso, índice aquilo, vacinação legal, que tá andando bem, mas, né, ainda precisa consolidar esse retorno. Então, quarto trimestre estava otimista. Tá, o doméstico eu acho que tem tudo para voltar mesmo, né? Mas o internacional tá bem ruim, né? Tá bem fraco. Que mais? Então, aumento de capital. Isso aqui pesou muito para quem continua acionista da empresa, né? Porque é uma destruição de valor silenciosa. Né? A CVC ela correu risco de liquidez, assim, né? De continuidade no ano passado. Porque as atividades dela, né, quase acabaram. Ela tinha uma debenture lá para honrar, que estava faltando dinheiro. E foi apertado, né? Tiveram que renegociar e emitiram muitas novas ações, né? Então, olha só, agora em agosto eles emitiram 23 milhões de novas ações. Isso aqui é mais ou menos 10% da empresa, tá? Para captar dinheiro, captaram 400 milhões de reais. Ou seja, a CVC, ela se manteve na base da emissão. E qual que é o impacto para o acionista? Ele é bem diluído, né? E foi muito no caso da CVC, porque só fazendo uma continha básica aí, ela tem hoje, ó, 224 milhões de ações. Então é mais ou menos, né, aquilo foi 10%. E ela levantou 400 milhões, né? A gente já vai ver aqui ao longo do release que ela emitiu pelo menos 1,1 bi, só do que tá aqui no release. Então, enfim, ela já diluiu uns 30% do acionista por baixo. E aí esse é um valor que é muito difícil recuperar depois, né? Você salva a empresa de quebrar, claro, né? Melhor que nada, mas destrói muito o valor do acionista, né? Então, quando você tem essas diluições pesadas, né, é uma das piores coisas que pode acontecer, né, pensando no longo prazo. Que mais? Relação de rating, né? Ela pelo menos, né, não corre mais esse risco de liquidez, ó, a dívida está até equalizada. A gente vai ver depois aí, depois eu mostro. Fechando umas aquisições, diretoria, plano de incentivo. Eles estão reestruturando o negócio, isso eu achei legal, tá? Eles vão criar um novo projeto de loja, ou seja, vão reformular a loja da CVC. Não sei se eles deram mais detalhes em algum lugar, mas enfim, né? Vão rever o modelo das lojas, que é legal, né? Modernizando, e vão unificar as marcas B2B, isso eu tinha falado lá atrás, né? Então, legal, que ela tá se mexendo, né? Para esperar as melhores. Outro ponto negativo, incidente cibernético. Eu não tinha noção que foi tão grave, né? Porque foi em 2 de outubro. Ela sofreu um ataque. Esses que a gente tá vendo, né? Fleury, Renner.
E voltou ao normal dia 14 de outubro. Então ficou basicamente 2 semanas com problemas. Cara, isso é grave, tá? É bem sério o que aconteceu. Então, enfim, não vamos ver depois a extensão desse impacto aqui, mas não foi coisa simples, não, tá? Mas, como se não bastasse a situação da CVC, mais um ponto negativo, né? Tá, terminaram de comprar uma empresa lá na Argentina. Enfim, resultado da CVC Corporation é aquilo, né? Não tem muito o que falar. EBITDA já veio negativo, prejuízo líquido, queimou caixa, né? Enfim, não tem o que falar, não tem que comparar com ninguém aqui. A coisa ficou ruim. As despesas. Tá. Aqui a despesa só financeira. A despesa financeira dela, enfim, não é nem o maior problema. Claro que fica pesando, né? Fica queimando o dinheiro lá, né? Enfim, é ruim. Investimentos, a empresa cortou basicamente no mínimo, né? Tá investindo aí alguma coisinha em digitalização, eficiência e tal, para voltar melhor depois, né? Legal. Mas é isso, tá queimando dinheiro, né? Nos 9 meses queimou aí 300 milhões de caixa operacional. Então é isso, falei. Enquanto ela não parar de queimar caixa, não tem nem como olhar, né? Aí depois a gente reavalia, vê como é que tá a situação voltando. Mas você nunca tem que ficar posicionado numa empresa que está queimando caixa de uma forma, né, não foi pontual, né, uma forma que não foi... Tudo bem, essa não é a realidade da CVC daqui para sempre. Mas hoje ela precisa mudar, é a realidade se não acontecer nada de diferente, né? Então, você nunca fica numa empresa que está queimando caixa, que está emitindo para pagar seus compromissos, né? Você está destruindo o seu valor, né? O valor do seu investimento. Então, na hora que parar, que equalizar, aí a gente, né, junta os cacos e vê o que sobrou, vê se dá para né, pensar em investir na empresa de novo. Endividamento, é aquilo que eu falei, dá a impressão que não foi tão ruim olhando o endividamento, né? Pô, a empresa tinha uma dívida maior e reduziu, mas é porque ela emitiu pra caramba. Tem algum lugar aqui, tá aqui? Aqui, ó, as emissões. Então, nesses 9 meses de 2021, entrou 800 milhões. E em 2020, 300. Isso só nos 9 meses. Não sei se entrou alguma coisa no quarto tri. Provavelmente sim, né? Aquele bônus lá, acho que teve subscrição no quarto tri. Ou seja, só nesse período que a gente está vendo, foi 1,1 bilhão que entrou por emissão de ações. E isso a gente viu lá pelo número, né? Mais ou menos quase uns 30% de diluição, né? Então isso aqui é muito ruim para o senhor. Claro, é bom porque salvou a empresa, mas, né, para o valor do acionista, você está mantendo a empresa às custas de diluição, né? Por isso que não aparece na dívida esse cenário tão ruim. Aí vai ter o resultado separado entre Brasil e Argentina, não faz muito sentido de ver, tá tudo ruim igual, né? Tá tudo dando prejuízo. Os passageiros ainda, né? Melhorou em relação, né, ao ano passado, mas enfim, tem que melhorar de uma forma mais estrutural. As despesas comendo praticamente tudo. Tá aqui, né? As despesas. Então, ela tem 250 milhões de despesa, mais do que a receita. Então, hoje a CVC ela paga para funcionar nesse nível, né? Nesse padrão. Então, não dá, né? Não tem como a empresa se manter assim. Claro, esperamos que ela vá melhorar, mas, né, as perspectivas são de melhora muito lenta, né? Enfim, PCLD está revertendo um pouquinho, ok. Ainda tem despesa de venda. Isso aqui, ó, deixa eu ver, acho que vai falar depois, né? Cobertura de carteira própria. Isso aqui foi uma bala que a CVC desviou, porque quando estourou a pandemia, ela tinha mais ou menos uns 20% do financiamento próprio, que seria um problema, que podia estourar uma inadimplência aqui, tá? A sorte dela é que ainda era muita coisa no cartão de crédito, né, que era repassado para a financeira, então a bomba não estourou no colo dela, foi uma porcentagem menor que ela conseguiu administrar, né? Tá reduzindo, é isso que eles estão comentando. Eles estão administrando essa saldo de contas a receber que eles tinham, mas era um outro pepino que podia ter caído no colo dela, esse ela conseguiu escapar. Enfim, EBITDA tá negativo no Brasil, prejuízo no Brasil, na Argentina prejuízo, EBITDA negativo, né? Nada de bom tão cedo. Acho que era isso, né? Então aqui os não recorrentes. Teve impairment pesado, né? Isso aqui foi impairment em 2020. Dado, né, o tamanho da confusão, e é isso, né? Então a CVC, de verdade, eu fico triste de olhar, né? Empresa coitada.
caiu num buraco muito grande, tá fazendo o que pode, ao que tudo indica, né? Não vai voltar fácil, né? Por mais que ali eles falaram, perspectiva, quarto trimestre, né, é melhor, tava o turismo no Brasil melhorando, mas ainda vai ficar bem aquém, né? Tem a parte internacional que anda muito atrás, tem toda a questão do business to business que ainda, né, deve demorar para voltar. Então é isso, não adianta dar murro em ponta de faca, né? Tem que esperar a empresa estabilizar, pelo menos, né? A perspectiva melhorar um pouquinho, e aí a gente para e reavalia de novo, né? Agora é loucura, porque nós estamos no meio do furacão, coitado, né? A empresa tá lá emitindo para sobreviver, né? Se salvando às custas de emissão de ações. Ok, pessoal, então esse foi o vídeo da CVC Brasil, uma empresa interessante, né, antes da pandemia, mas que depois ficou muito difícil de investir, né? Teremos que esperar uma mudança considerável para voltar, né, a avaliar ela como uma oportunidade viável de investimento. Beleza, pessoal? Então por hoje é só. Grande abraço a todo mundo, até os próximos vídeos. Valeu!